A sabedoria que nasce do temor ao Senhor. Nós deveríamos meditar cada dia mais nas Sagradas Escrituras para que pudéssemos viver de maneira que as nossas atitudes estivessem cada dia mais condizentes com aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Nós não nos esquecemos que, embora Deus seja soberano na nossa salvação, Ele nos chama a uma obediência e um processo constante de restauração. Restauração das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Que vocês possam meditar acerca do que diz nas Sagradas Escrituras, que vocês possam compreender cada dia mais qual é a vontade de Deus para vossas vidas e que vocês estejam sempre prontos a oferecer as razões das suas fés. Bom dia a todos, que vocês sejam abençoados, que o nome do Senhor seja glorificado. Continuemos na meditação acerca dos fundamentos da fé, hoje abordando a Confissão de Fé de Guanabara, que vocês já viram de maneira mais abrangente do que se trata na live de ontem. Ver o contexto qual essa história foi escrita é maravilhoso, sabendo que estes homens do quais escreveram foram sementes para o que nós estamos vivendo hoje. Saiba que essas pessoas não viveram em vão. Eles viveram de maneira que o nome do Senhor foi glorificado. Esses documentos representam muito diante da história e nós vemos ali pessoas que viveram de maneira que o nome do Senhor foi glorificado. Que nós possamos ter esses exemplos, que nós possamos olhar para o passado e também questionarmos a maneira como nós temos vivido. Convido vocês a explicarem cada dia mais a si mesmos aquilo que vocês dizem crer e aplicarem cada dia mais nas suas vidas o que as Sagradas Escrituras nos dizem. Lembre-se que todos esses apontamentos que nós lemos, eles derivam das Sagradas Escrituras. Eles não possuem a força das Sagradas Escrituras, mas tudo aquilo que diz o que a Sagrada Escritura diz sempre será verdade. Ao passo que aquilo que diz que é contrário às Sagradas Escrituras sempre será mentira. A verdade emana única e exclusivamente das Sagradas Escrituras, e tudo aquilo que está condizente com as Sagradas Escrituras deve ser ouvido e deve ser vivido. O artigo 2 da Confissão de Fé belga, da Confissão de Fé de Guanabara, que foi escrito em 1557 ou 1558, nós vamos ler mais uma vez para que vocês possam meditar. Eu vou ler de maneira integral o artigo 1º e vou abordar já o artigo 2º. Quando eu chegar, eu digo. Vou ler o primeiro porque eu acho que é de uma beleza sem igual. E creio que também é uma forma de esculpir dentro de nós essas palavras para que elas se tornem cada dia mais natural. Cremos em um só Deus, imortal, invisível e criador do céu e da terra, e de todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis, o qual é distinto em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não constitui senão uma mesma substância em essência eterna e uma mesma vontade. O Pai, fonte e começo de todo bem. O Filho, eternamente gerado do Pai, o qual, cumprida a plenitude do tempo, se manifestou em carne ao mundo. Sendo concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, feito sob a lei para resgatar os que sob ela estavam, a fim de que recebêssemos a adoração de próprios filhos. O Santo Espírito, procedente do Pai e do Filho, mestre de toda a verdade, falando pela boca dos profetas, sugerindo as coisas que foram ditas por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Este é o único consolador em aflição, dando constância e perseverança em todo bem. Maravilhoso o que está escrito. Continua terminando. Cremos que é mister somente adorar
e perfeitamente amar, rogar, invocar a majestade de Deus, em fé ou particularmente. Segundo ponto, adorando nosso Senhor Jesus Cristo, não separamos uma natureza da outra, confessando as duas naturezas, a saber, divina e humana, e nele inseparáveis. Nele inseparáveis. Observe que agora começa a abordar, neste segundo ponto, essa natureza do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele está intimamente ligado à sua natureza divina. A natureza divina e humana, completamente unidas e inseparáveis. Então, nós sempre abordamos a questão da natureza divina e humana de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado. Essa é a esperança da nossa fé, sabendo que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos destinados à condenação eterna por um Deus que é justo, e ele teria o completo direito de nos condenar porque nós pecamos contra ele, nós negamos obedecer a sua verdade, portanto, isso era a causa da nossa condenação, é a causa da nossa condenação, desobedecermos às suas ordens. E, no entanto, Deus, sabendo que nós não poderíamos, de forma alguma, ir até ele sozinho, por si só, porque todos os nossos atos eram ruins, eram maus, então ele vem até nós, se veste de carne humana, assume essa forma desprezível, desprezado foi o Senhor. Desprezível era a forma a qual ele habitava, que era essa forma humana, e desprezado por nós, desprezado por toda a criatura. Embora o adorassem, aparentemente, no seu interior eles tinham interesses completamente mundanos, mas somente agora, na plenitude dos tempos, onde após a sua morte e a ressurreição, nós podemos agora contemplar este Deus do qual ele nos chamou, das trevas para a maravilhosa luz por intermédio do teu divino Espírito Santo. Este Espírito Santo que penetrou nosso ser, esse Espírito Santo que modificou as nossas vidas, esse Espírito Santo que nos conduz agora a uma vida cada dia mais parecida com ele. Então nós temos essa natureza humana e divina de Deus representada, viva ainda, não só aqui, mas em todo o tempo, diante de nossas mentes e de nossos corações. Nós cremos que Jesus reina, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Ele está assentado em seu sublime trono. Então nós cremos que ele habita em corpo e espírito, em sua plenitude, em seu corpo completamente humano, em sua presença completamente divina. Nós não assim distinguimos. Pense que todas as questões que abordavam essas diferenças, falando que ele não era completamente humano, não era completamente divino, tudo isso parte de um pressuposto enganoso que te levará a uma convicção de fé completamente distante do que as Sagradas Escrituras dizem. Esta é a questão primordial. Então adore o nosso Senhor Jesus Cristo, não separe nunca uma natureza da outra, confesse sempre essas duas naturezas, tanto a divina como a humana, de maneira completamente inseparáveis. Isso daí é chamado de união hipostática. Que vocês possam compreender essa questão, entendendo que Deus é Jesus. Jesus Cristo é Deus. Parte da Santíssima Trindade. E isso é primordial nessa compreensão da nossa fé. Vamos então agora para o nosso segundo ponto. Nosso segundo ponto, você vai ver agora o livro de número 20 de 66 da Bíblia. O resumo da Bíblia de 66 dias.
O livro de Provérbios, eu creio que a grande maioria de vocês já leram. A grande maioria de vocês já leram, mesmo que ainda não tenham completado a leitura das Sagradas Escrituras. A maioria das pessoas, eles, eles, eles são conduzidos a ler o livro de Provérbios. Estou procurando minha Bíblia aqui. A maioria das pessoas são induzidas a isso. Eles fazem leituras assim porque o mundo secular ele reivindicou a leitura deste livro, mesmo porque ele traz uma sabedoria milenar, ainda que eles não creiam em Jesus, eles acreditam que isso daí é um livro de sabedoria. O livro de Provérbios, ele aborda algumas questões que são bem peculiares, bem únicas, tá? Você vai ver um livro com questões bem práticas. Estes provérbios que estão estabelecidos em 31 capítulos, o que acontece? As pessoas tomam isso e leem um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Tem pessoas que fazem isso de maneira habitual. Habitual, eles leem o livro de Provérbios. Provérbios pode ser interpretado de milhares de formas, mas tem uma questão ali muito nítida e clara por trás de toda essa estrutura. Você vê que é uma forma de modelação do caráter humano, modelação das nossas atitudes, modelação dos nossos pensamentos, regulando o nosso relacionamento, não somente com Deus, mas também com o próximo. Então, observe sempre esse livro, leia sempre esse livro, lembre sempre esse livro, tendo sempre a luz daquele que é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, a verdadeira voz que deve ecoar nas nossas mentes. Tem uns versos que chamam muita atenção. No capítulo 1, no verso 7, está escrito da seguinte forma: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Essa é uma verdade recorrente, essa é uma verdade que é abordada acerca dessa sociedade que é completamente doente, onde despreza todo o saber divino. A sociedade em si, aqueles que não amam e não adoram a Deus, eles desprezam toda a sabedoria que emana da sua palavra. Lembre-se que a sabedoria de Deus não provém das nossas bocas, mas sim da sua soberana palavra. A sabedoria do Senhor emana das suas palavras que nos trazem vida. Embora nós possamos aparentemente ser sábios aos olhos dos homens, muitas sabedorias em nada acrescentam em nossa vida. Mas a sabedoria do alto, a sabedoria do Senhor, sempre haverá de edificar as nossas vidas. Então, eles são tratados como os loucos. Eles são loucos, desprezam a sabedoria e o ensino aos olhos de Deus, porque depois, em outra parte, você vai ver Jesus falando que ele chamou os loucos para confundir os sábios, porque para eles, nós que somos cristãos, que adoramos este Deus triuno, nós somos completamente loucos. Loucos, pessoas alienadas do mundo, alienadas da sociedade, alienadas da sabedoria do qual eles tanto valorizam. Nós valorizamos a sabedoria, mas nós valorizamos a sabedoria que veio e habitou entre nós, Jesus Cristo, o Verbo encarnado. No capítulo 3, também no verso 13, também tem algumas questões ali que valem a pena ser lidas. Eu vou abrir aqui na outra versão. Olha como que está escrito. Provérbios capítulo 3, verso 18. Você já leu Provérbios? Teve algum verso que te chamou mais atenção, que porventura você até já decorou? Coloque aí. No verso 13 ao 18, no capítulo 13, diz assim: feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata, e rende mais que o ouro. A sabedoria vale muito mais que rubis.
Nada do que você deseja se compara a ela. Com a mão direita ela oferece vida longa, com a esquerda riqueza e honra. Ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. A sabedoria é a árvore de vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Verso 19, olha que interessante. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra. Por meio do entendimento, estabeleceu os céus. Por meio do conhecimento, brotam as fontes profundas e do céu cai o orvalho durante a noite. Se atenham a esse verso de número 19. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra. Por meio do entendimento, estabeleceu os céus. Quando você vê isso, você consegue enxergar Cristo nessas palavras? Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 1. No primeiro verso você vai ver: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Nós já vemos aqui, então, a criação, uma terra sem forma e vazia, por intermédio de uma voz, tudo se criou. No Evangelho de João, ele vai retratar isso de maneira mais reveladora. Utilizando 1 João, capítulo 3 de Provérbios, verso 19. E agora, nós chegando no primeiro capítulo de João, você conseguiria chegar a uma lógica que emana das Sagradas Escrituras de maneira muito clara. Olha o que diz. João, capítulo 1, verso 1. No princípio, aquele que a palavra já existia. O que está dizendo? Está falando que ali, quando disse haja luz, já existia. Já existia aquele que é a própria luz. No princípio, Deus criou os céus e a terra, ou seja, Jesus sendo Deus. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície da terra. Nós vemos aqui também a presença do Espírito. Nós já podemos ver neste primeiro capítulo, então, a completa estrutura dessa trindade. O Espírito, Deus Pai e Deus Filho. Mas continua em João. No princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. Sem ele, nada foi criado. Aquele que a palavra possui a vida. E sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-lo. É maravilhoso enxergar, então, por intermédio disso tudo, essa convicção do que emana das Sagradas Escrituras. Você, então, vai enxergar aqui em Provérbios, capítulo 19, uma figura que talvez tinham passado desapercebido dos seus olhos. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra. Por meio da sabedoria. Então, quem é a sabedoria? Quem é o próprio Deus encarnado? Nós vamos ver a clara representação de Cristo Jesus. No capítulo 3 ainda, você vai ver no primeiro verso, diz da seguinte forma: meu filho, não se esqueça de minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos, e sua vida será cheia de paz. Observe que as palavras deste capítulo, ele começa a ser alusiva de um pai falando a um filho. Você vê que tudo isso
nos remete a confiarmos naquele que nos chamou, confiarmos naquilo que foi deixado para guiar as nossas vidas. Você vai ver ainda no verso 5, confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria, tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e forças para os ossos. Você já vê então essa sabedoria como a representação perfeita de Cristo. A sabedoria que habitou em carne humana. Você vai ver esses ensinamentos em Provérbios, ele contrastando revelações divinas e práticas humanas. Você vai ver em partes marcantes a sabedoria como representação de Cristo, mas você vai ver outras partes completamente naturais. Ali no capítulo 10, você consegue enxergar: o salário do justo produz a vida, mas o dinheiro do perverso o conduz ao pecado. Da mesma forma que ele tratava de questões meramente espirituais, para a compreensão de coisas espirituais, ele manifestava essa espiritualidade em coisas comuns. Em coisas comuns. O salário do justo produz vida. Você vai ver aqui, conforme a Pamela mencionou, outra questão também completamente natural. O orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam conselhos são sábios. Observe que ali nos primeiros capítulos ele retrata mais uma ideia, um conceito mais abrangente. Aqui ele traz como se fossem pílulas para o nosso dia a dia. Por isso que ele é muito, muito lido. Você pode pegar e ler alguns versos e você terá sabedoria para lidar com determinadas situações. Por vezes é o próprio Senhor falando ao seu coração. Quando as pessoas olham para alguns versos e tentam fazer aquela questão de abordar a Bíblia de maneira aleatória, a única parte que poderia ser feita de maneira aleatória poderia ser talvez em Provérbios. Em Provérbios, talvez você abrisse em Provérbios e você encontraria uma frase do qual faria muito sentido. Isso não se trata de uma crença mística ou supersticiosa, mas como você olha uma placa de um carro, uma placa de um caminhão que está passando ao seu lado, e você vê uma mensagem que talvez traga às vezes conforto e te faça pensar, como uma frase no Instagram que está passando no seu feed. Então, olha que interessante. Por isso que eu perguntei quais são os provérbios dos quais fazem parte da sua vida. Qual provérbio, qual frase ali você leu que falou assim: nossa, isso daqui me fez refletir. E ela é objeto de reflexão de uma vida inteira. O Valdomiro colocou aqui outra questão. Ele abordou acerca do capítulo 3, do verso 35. O verso 35 diz: os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Então, a importância de ser sábio. Daí você vai ter que buscar, por intermédio das Sagradas Escrituras, o que é sabedoria. O que é sabedoria? Você vai ver que sabedoria é você obedecer ao Senhor, sabedoria é você estar em harmonia com seus ordenamentos. Então você pode tirar milhares de reflexões do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é muito prático e é muito bom falar sobre ele. Por isso que até a abordagem hoje acerca disso é completamente diferente. Lembre-se que foi escrito por Salomão. Por Salomão, de maneira que essa sabedoria divina é aplicada nas áreas mais diversas de nossas vidas. Leiam ele, leiam e releiam. Talvez vocês poderão ali ter bastante clareza acerca de questões da sua vida. Não é tão vantajoso, embora seja necessário, você ler capítulos inteiros, mas ali é um lugar para você ficar se deliciando. Sabe, quando você pega
você vai comer alguma coisa e você não come rápido, você pega alguma coisa e fica se deliciando. O livro de Provérbios talvez seja mais um desses, onde uma simples palavra ali possa fazer com que você fique refletindo de como isso é aplicável na sua vida. Em outras partes das Sagradas Escrituras, que nem onde nós estávamos ali nos livros históricos, embora nós possamos também refletir de maneira completamente profunda e poderíamos ficar dias e dias em cima de apenas alguns versos, você vai ter que olhar ele de maneira global. Mas, dentro do livro de Provérbios, você vai ver de maneira mais antagônicas possíveis. Eles vão abordar algumas questões diferentes de um verso para o outro. Você vai ver uma questão que trata de cunho pessoal e depois já outras questões que são bem diferentes. Olha, por exemplo, o capítulo 12. Capítulo 12. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. Você vai ver aqui, depois, logo no verso 9. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem ajude, que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. Depois ele vem, verso 10, o justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Eles não são reunidos em torno de determinadas coisas, se tratam apenas de palavras de sabedoria. Palavras de sabedoria que não foram meramente escritas por um homem, mas sim inspiradas por Deus para estarem registrados para toda uma eternidade. Então, dentro de cada versículo, cada ideia possui a sabedoria de Deus guiando as nossas vidas. O Gandhi mencionou o capítulo 11, no verso 2. Olha o que diz: o orgulho leva à desgraça, mas com humildade vem a sabedoria. Será que você tem sido orgulhoso? Será que lhe falta a humildade? Nós confundimos muito o que é orgulho, o que é humildade. Nós temos que buscar sempre a definição dessas palavras. Nós imaginamos que humildade se trata de coisas simples e a simplicidade nós confundimos do que se trata. As pessoas olham e imaginam que humildade está atrelada a uma pessoa que é desprovida de bens. Normalmente, as pessoas olham uma pessoa que não possui recursos financeiros e falam, não, aquela pessoa é bem humilde, para não falar que a pessoa é pobre. Mas existem pessoas humildes que possuem muito dinheiro, que eu conheço. Então, a humildade não está atrelada àquilo que você possui, mas àquilo que você é. A humildade não está atrelado àquilo que os olhos podem contemplar meramente. Porque eu conheço muitas pessoas que são simples, pobres, mas não são nem um pouco humildes. Você também deve conhecer. Então, as pessoas olham as pessoas que são, às vezes, também desprovidas de uma capacidade intelectual e falam assim, não, mas ela é bem humilde. Não, ela não tem conhecimento. E ela não ter conhecimento não faz dela uma pessoa humilde. Tá? Então, da mesma forma que ter conhecimento não faz uma pessoa sábia. Pense muito bem a respeito disso, tá? Provérbios 22, 6. Vamos ao que diz. Se vocês quiserem falar sobre essas questões, eu acho bem pertinente. Eu já vou chegar numa parte onde eu vou falar de visão, tá? Que eu sempre falo. 22, 6. Provérbios 22, 6. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Observe que nós olhamos aqui e fazemos a aplicação desse verso, colocando como se nós estivéssemos instruindo ele no caminho do Senhor e ele não se afastando. Nós cremos dessa forma, mas nós também abordamos acerca de um comportamento aqui que passa de uma questão moral, o que é completamente natural. Você não ensina seu filho a crescer roubando.
Você ensina ele a fazer o que é correto. Creio que poucos são aqueles que irão ensinar seus filhos a fazerem algo que é completamente reprovável aos olhos de toda a comunidade. Então, está abordando justamente uma questão que pode ser olhada de maneira completamente prática. Mas nós nos apegamos, crendo que ensinando nossos filhos, nós cremos que o Espírito Santo há de aplicar essa palavra em seus corações e os preservarem. Outro verso diz assim, capítulo 21, verso 19. É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Olha que interessante. Do nada você está lendo. Você vai ler o verso 18. Os perversos são castigados em lugar dos justos, e os desleais em lugar dos honestos. Você vai ver no 17. Quem ama os prazeres ficará pobre. Quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. Daí você chega no 19 e fala assim, nossa, o que é isso? E você talvez comece a refletir. Olha aí. Uma verdade. É uma verdade isso. Não coloque somente acerca da esposa, mas o marido briguento que só reclama. Imagina viver com uma pessoa assim. Imagina viver com uma pessoa que vive dessa forma. Então é muito interessante. Olha o verso 23. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. Quando queremos falar de uma vida prática, nós podemos olhar para tudo que está escrito aqui. Cuide da língua e fica de boca fechada. Você não se meterá em apuros. Imagina se você tivesse isso daí, ouvido essas palavras antes. Quantas palavras você já falou que você fala assim, ixi, já falei. Palavra falada, palavra eternizada. Quantas palavras estão ecoando na mente de vocês que foram ditas ou malditas? As palavras marcam as nossas vidas. Olha aí, agora as pessoas começaram a abrir a caixa de provérbios. Calma aí, a Silvia colocou capítulo 1, verso 7. 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Mais uma vez, é o mesmo que nós lemos no início. Então, você vai encontrar aqui os mais variados. E o propósito do livro é expresso justamente nesse Provérbios 1:7, do qual, mais uma vez, nós lemos. E leremos até, mais uma vez. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam. Você observa que cada um está escrito em uma versão, mas a essência é a mesma. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Algumas outras traduções trazem a questão louco, mas se trata da mesma essência. Uma questão bem interessante agora, que é muito utilizada. No 22, traz: o coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. Isso daqui não está ordenando você bater no seu filho, e nem lhe dando o direito de você bater no seu filho, tá? Isso daqui traz para você consciência e sabedoria acerca da disciplina que deve ser aplicada. A disciplina não está atrelado a uma agressão por intermédio de uma vara. Muitas pessoas levaram isso ao pé da letra e diziam que batiam nos seus filhos com varas, sabendo que essas varas iriam educá-los. Pense que a repreensão pode partir de palavras. A agressão, por vezes, causa marcas que não sejam condizentes com aquilo que foi estabelecido por Deus. É muito complicado viver uma sociedade literal também.
Porque muitas pessoas, muitos pais que aparentemente eram piedosos interpretaram isso de maneira errada e agrediram em excesso seus filhos, causando milhares de marcas em suas vidas. Então pense muito bem a questão disso. A agressão muitas vezes fala mais sobre nós do que sobre aquilo que nós recebemos. Nossos filhos, claro que erram e eles devem ser repreendidos, corrigidos, mas a vara não está atrelada a uma agressão por intermédio de um instrumento nas suas mãos. Isso daí mostra mais a sua impaciência, isso mostra mais a sua agressividade, isso mostra mais a sua falsa interpretação do que as Sagradas Escrituras dizem. Você descontar o ódio. Eu já vi um monte de histórias acerca disso, tá? Eu já vi pessoas falando que, ó, o que você fez é errado e você vai apanhar por causa disso. E daí, para não bater no momento de raiva, esperava mais um tempo e depois ia e batia. Como isso fosse resolver. Claro que a agressão nunca vai levar a lugar algum. Você sentar e conversar fará com que essa pessoa possa ser instruída. A agressão vai causar marcas que não são necessárias. Não são necessárias. Claro que às vezes você pode ter esse acesso de fúria, mas a questão é o domínio próprio. Como que você vai lidar com o negócio e você vai se rebaixar a isso ou agredir? Imagina que se você errasse, você fosse agredido. Você, quando erra, pensa que um presidiário, ele não é agredido. Ele não é agredido, um presidiário. Embora não naturalmente, né? Não, não, não claramente ele é agredido, mas a intenção é restringir os seus direitos para que ele possa refletir e ser ressocializado. Da mesma forma que quando você erra, você não esperava ser agredido. Você não vai errar, você fez alguma coisa, você foi indisciplinado, seu marido te bate, sua, sua esposa te bate, que ela continua sendo perpetuada. Então pense bem a questão disso. Verso 24 do capítulo 22. Não faça amizades com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Nós podemos utilizar essas duas coisas. Se você vê, você tem um monte de famílias que falam acerca dessa forma de reprimir seus filhos, você vai ver e você vai querer reprimir seu filho da mesma forma. Você vai encontrar bons motivos para agredir. Você vai encontrar sempre, porque a nossa natureza visa uma agressão. Pensa que nós agredimos Cristo. Nós agredimos Cristo. Cristo foi espancado. Cristo morreu nu numa cruz, ensanguentado. Tá? Aquela imagem que vocês têm de um mantinho vermelho cobrindo as suas partes íntimas é uma construção moderna. O seu sofrimento é imensurável por intermédio de imagens. Você já viu uma pessoa toda desfigurada de tanto apanhar? Cristo talvez estivesse dessa forma. Eles estavam ali corrigindo a indisciplina de um homem. Observe o que a agressão faz. Então, se você é alguém que agride as pessoas, pense a respeito disso. Pense a respeito disso. Pense uma coisa. Eu não sou um ser completamente pacífico, pacato, não pacífico, porque eu almejo a paz, mas pacato a ponto de não mirar. Se eu ver uma pessoa fazendo algo que contraria os padrões, se for necessário utilizar a agressão, eu utilizarei, mas como método extraordinário. Se eu ver, por exemplo, uma pessoa assaltando alguém ali e eu precisar deter aquela pessoa e me utilizar da força, assim o farei. Da mesma forma que o farei com meu filho. Então, observe que as nossas atitudes devem ser proporcionais às coisas que estão acontecendo. E na medida do possível, porque outras áreas ainda não precisa ser nenhuma resposta proporcional. Mas se você souber que a sua autoridade tem capacidade para
não necessitar a agressão, então a utilize. Eu não preciso bater nos meus filhos. Meus filhos, a simples tonalidade da minha voz faz com que eles saibam o que eles estão fazendo. O meu simples olhar faz com que eles saibam o que o pai dele está pensando. E é o suficiente para fazer as suas pernas tremerem. Não por conta de uma agressão, mas por conta de uma repreensão. Nós associamos tanto a isso que nós olhamos para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, como Deus nos corrigindo. Olha que loucura. Nós associamos isso. Eu fiz alguma coisa errada e agora eu fico esperando a minha punição. Pensa que Deus é tão misericordioso que nem tudo que nós fizemos errado geraram consequências. Imagina se tudo que você fez errado gerasse consequências. Você estaria perdido, eu estaria perdido. Nós estaríamos completamente perdidos. Se Deus fosse nos punir, nós estaríamos perdidos. Se Ele fosse revidar as suas agressões, nós estaríamos esmagados. Nós teríamos virados pó. Pó. Pense muito sobre essas questões. Tem outros milhares de versos que a gente poderia ficar meditando aqui dia e mais dias. Mas acima de tudo, leia. Uma questão que passando agora, minha Bíblia é toda marcada, né? Eu sempre vou sublinhando. E é muito interessante, porque eu vou lendo Bíblias diferentes e eu vou fazendo outras anotações. Cadê minha outra Bíblia? Minha outra Bíblia está em outro lugar também. Cada lugar de casa, quem já veio em casa sabe, tem uma Bíblia. Aí eu vou anotando. E quando eu vou ver, eu me encanto com as mesmas passagens. Eu sublinho as mesmas palavras. É muito interessante isso. E de maneira completamente inconsciente. Inconsciente no sentido de que, se me perguntasse, eu não ia saber que eu tinha sublinhado a mesma palavra. Mas é muito, muito legal. E até mesmo anotações, eu tenho mania, hábito de fazer algumas anotações. Aqui, ó, por exemplo. Aqui, ó. Está vendo? Essa Bíblia tem espaço para anotações. Oséias 10. Agora, quando me parecer melhor, eu também os atacarei. Convocarei os exércitos das nações para castigá-los por seus muitos pecados. Você vê aqui como castigo. Castigo. Então, este castigo, eu olho e já faço algumas... E por vezes eu utilizo a mesma palavra. É muito, muito interessante. Por isso que eu recomendo sempre a vocês que, quando vocês forem cultuar ao Senhor, que vocês levem uma caneta. Que vocês levem uma caneta, um marca-texto, que vocês façam algumas anotações. Pensa que aquilo que nós ouvimos, ele entra dentro de um padrão de normalidade comum. Nós retemos muito pouco daquilo que nós ouvimos. Pensa comigo uma questão neurológica, tá? Você escuta quantas coisas por dia, quantas palavras? Imagina se você decorasse tudo. Somente aquilo que é tomado sob forte impacto emocional, com uma palavra muito impactante ou que gerou algo que talvez gere uma marca. E são pouquíssimas palavras e ainda assim você não vai conseguir repetir as palavras, você vai repetindo conceitos. Quando você está cultuando, olha o que acontece, você lê a Sagrada Escritura, você está utilizando a sua visão. Quando você escreve, você está utilizando o seu tato. Você ouvindo, está utilizando a sua audição e a sua capacidade de pensar. Então você está utilizando mais dos seus sentidos. Isso daí te faz ter mais o estado de presença. Mais o estado de presença, isso faz com que você consiga assimilar as coisas de maneira melhor. Então façam isso. Que nem aqui nessa live, era muito bom que vocês também fizessem essas anotações, mas claro que a correria do dia a dia é muito difícil as pessoas hoje sentarem para escutar 1 hora sem pegar no celular. É muito difícil. Quando foi a última vez que você se desligou de tudo e ficou 1 hora vendo alguma coisa? Você vai ver um filme, você vê o filme com o celular na mão. Brilha um negocinho, já te rouba a atenção.
Então, que vocês possam refletir acerca disso tudo. Provérbios é um livro extremamente prático. Não que a Bíblia, em sua totalidade, também não o seja, mas aqui fica bem claro e são as aplicações bem objetivas e necessárias para as nossas vidas. Algo que é muito marcante para mim, Provérbios 30, 7 e 8 é o Provérbios que eu mais gosto, tá? Que eu mais gosto. Que faz parte de muitas orações minhas. Diz assim, ó Deus, eu te peço 2 favores. Conceda antes que eu morra. Primeiro, ajude-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. Pois, se eu ficar rico, pode ser que te negue e diga, quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube e com isso desonre seu nome. Tremendo isso, né? Tremendo. E é bom que você não precisa ficar explicando, porque é muito claro. É muito claro. Ó Deus, te peço 2 favores que me conceda antes que eu morra. Primeiro, me ajude a ficar longe da falsidade e da mentira. A segunda, não me des a riqueza nem a pobreza. Porque se eu ficar rico, pode ser que eu diga quem é o Senhor. E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube. E com isso, desonre o nome do Senhor. Na riqueza ou na pobreza, que possamos glorificar o nome deste Deus. Provérbios 31 é algo também para as mulheres e para os homens também. Ali retrata acerca do que um homem deve enxergar em uma mulher e do que uma mulher deve ser. E acerca do homem também retrata milhares de coisas aqui. Mas vejam se essas características estão esculpidas em você. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que o rubis. Diz isso no verso 10 do capítulo 31 de Provérbios. O marido tem plena confiança nela, e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias de sua vida. Ela adquire lã e linho, e com alegria trabalha os fios com as mãos. Como navio mercante, traz alimentos de longe. Levanta de madrugada para preparar a refeição da família. Planeja as tarefas do dia para suas servas. Vai examinar um campo e compra com que ganha planta um vinhedo. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa. Suas mãos operam o tear, os seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade. Ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instrução, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Recompense-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Dessa forma, é a mulher do qual deve ser a sua companheira. Para cada homem há uma mulher com essas características. Que você possa encontrar essa mulher de Provérbios 31. Que você possa ser também essa mulher. E glória a Deus ter colocado essa mulher na minha vida. Vocês sabem que eu sou casado. Vocês sabem que a minha esposa faz parte dessa mudança da minha vida. Ela me apresentou a Cristo
quando eu fui à igreja com ela, aprove o Senhor utilizar o ministro para proferir uma palavra. Essa palavra foi anotada num papel ou no celular, eu não me recordo, provavelmente tinha sido no celular, num bloco de notas, e eu peguei, li e não parei mais. Eu agradeço muito a Deus por ela ter colocado ela na minha vida. Aqui tem uma foto que foi da escola, tá aqui, minha família. Meus filhos com ela e meus outros filhos, os quais ela de fato abraçou, que o Senhor abraçou. Eu fico muito feliz de falar dela e agradeço muito por tudo que ela representa para mim. Como mulher, como esposa, eu vejo essas características nela. Aguarda um homem para eu ser essa mulher. Não. Você já é essa mulher. Falta apenas o homem. Lembre-se isso, você já deve ser. Não adianta procurarmos a pessoa certa sendo a pessoa errada. Que nós possamos descansar no Senhor, pedindo para que Ele nos torne. Nós não conseguimos ser sozinhos. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Eu não falei para vocês acerca das divisões dessas 3 partes. Você vai ver, você poderá dividir da forma que você bem entender, tá? É apenas uma maneira que você poderá ter ali algumas sessões. Como eu disse, é tudo muito aleatório em Provérbios. Mas aqui, capítulo 1 ao 9, a sabedoria chama, é um conselho para os jovens. Depois do 10 ao 24, a sabedoria edifica, conselho para os adultos. E do 25 ao 31, a sabedoria embeleza, o conselho para reis e governantes. Creio que é isso. Espero que vocês tenham compreendido todas essas questões, que vocês possam continuar a meditar nas Sagradas Escrituras, continuar aqui meditando acerca dessa abordagem um pouco superficial, mas mergulhando em todos os livros das Sagradas Escrituras. Creio que isso é o suficiente, que o nome do Senhor seja exaltado. Até amanhã, se Deus assim permitir, que o nome do Senhor seja louvado e exaltado, glorificado, que você tenha um dia abençoado. Compartilhe com o máximo de pessoas essa live. Não se esqueçam de ler. Espero que vocês já tenham lido a Confissão de Fé de Guanabara. Se vocês não entenderam alguma coisa, façam as anotações. Tentem se lembrar para que no dia que nós estivermos abordando essas questões, vocês também estejam aptos para isso. Perfeito? É isso. Obrigado, Valdomiro. Que o nome do Senhor seja exaltado sempre. Não a nós, mas a Ele seja toda a glória. Ele é melhor do que nós merecemos. As pessoas me perguntam como você está, eu falo melhor do que eu mereço. Porque quando a gente se depara com a Sagrada Escritura, nós vemos que tudo é uma dádiva. Tudo é uma dádiva. Que Deus é bom o tempo inteiro. Que você possa enxergar dessa forma também. Tenha um dia maravilhoso e abençoado. Até amanhã, gente, se Deus assim permitir. 5h59 da manhã. Qualquer dúvida, mandem para mim, mandem por direct e poderemos tratar desses assuntos. Fui! Beijo!